Boa noite, eu sou o Paulo Ismael e estamos iniciando o Entrevista.com. Hoje, com o privilégio de entrevistar o pastor João Saraiva, um grande amigo. Conheci o pastor João ali em 1994, quando ele estava indo para Sales Oliveira implantar a igreja. E nos tornamos bons amigos, demos boas gargalhadas, e é um tempo muito gostoso naquele período ali. E hoje iremos conhecer não somente o pastor João Saraiva, mas o João Saraiva. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, ok? Então, já daqui 10 minutos, estaremos entrando ao ar, ok? Você que vai estar entrando na sala, vai dando o seu bom dia, ou melhor, o seu boa noite, para podermos falar um oi para você, ok? Maísa e Dovaldo já estão na sala. Essa entrevista tem sido aguardada, né? E é gostoso nós fazermos essa entrevista. Eu tenho aprendido bastante. Já entrevistamos o pastor Carlos Moraes e também o pastor Nilson, da Igreja Batista Filadélfia, em Guaíra. E é muito bom conhecer a história desses amados. Às vezes, como eu estava conversando hoje com minha irmã, às vezes nós olhamos para o pastor lá na sua igreja, uma igreja grande, já com uma vida, um ministério estabelecido, estruturado, mas nós muitas vezes não temos nem ideia do que foi atrás, entende? Tudo que ele passou para chegar até ali. Então, é um período de grande aprendizado. Já está aqui conosco também, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Então, mais alguns minutos estaremos presentes. Pastor João já está na telinha aqui. Já eu coloco ele aqui dividindo a sala. Né, pastor? Dá um tchau aí, pastor. Está ouvindo? Está ouvindo bem, pastor? Está ouvindo? Ele falou, não estou ouvindo lá. Ok. Então, já a gente entra ao ar. Infelizmente, semana passada, né? Tivemos alguns imprevistos, mas faz parte do aprendizado. Então, nessa semana, buscamos nos aperfeiçoar, instalar esse programa, para que possamos fazer a coisa melhor. Ok? Quero lembrar vocês, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos o nosso devocional. Tem sido uma grande bênção. Vários irmãos têm feito comentário e tem sido gostoso. Todas as manhãs, 7 horas da manhã, das 7 às 7h25, poder compartilhar a palavra de Deus com os amados. Também, na terça-feira agora, nós começaremos no período devocional uma entrevista, mas não com pastores, mas sim entrevistando, como alguém disse, né, não entrevistando a elite, mas entrevistando as ovelhinhas. Então, começaremos a entrevistar a Camila. Camila, ela é lá de Cajobi. Então, terça-feira de manhã, durante o devocional, vamos tirar ali uns 10 minutos para conhecer um pouco da vida da Camila, onde ela se converteu, um pouco sobre a sua família, a igreja que ela frequenta. Então, vamos conhecer um pouco da Camila. E cada semana
A ideia, o projeto é conhecermos um dos nossos ouvintes. Então, terça-feira, às 7 horas da manhã. E também, terça-feira à noite. Terça-feira à noite, às 20 horas, estamos com o discipulado.com. Começamos a estudar aquela série de lição leite, pão, carne e peixe. E terça-feira agora estaremos na segunda lição do leite. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Vocês estão observando, né? Que eu fui no barbeiro, cortei o cabelo, fiz a barba e até tomei banho, né? E tudo isso para poder entrevistar o pastor João Saraiva. Olha que privilégio, hein, pastor? Cortar o cabelo e fazer a barba e tomar banho. Nem é sábado, não. Nem é sábado, sábado é só amanhã. Desenhou a clara lua, ensinando que era bom. O maior vilão do mundo está pintando história. Você que vai entrando na sala, quiser dar uma boa noite. Camila, terça-feira estaremos entrevistando a Camila. Boa noite, Camila. Mas está falando para tirar a legenda. Só que eu não sei como que faz isso, Maísa. É só você vira o seu celular, põe ele na horizontal que para de aparecer a legenda, ok? Mais alguns minutos, já começaremos. O pastor João Saraiva saiu. Deixa eu tentar reconectar o pastor João. O pastor João saiu. Ai, ai, ai. Está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história e assinou na obra que sou eu. Na assinatura está escrito: Deus. Fizemos uma pesquisa online com milhares de clientes GoDaddy. E sabe o que descobrimos? Quem utiliza um e-mail... Ok, só um instantinho. Parece que o pastor João saiu. Já vai entrar de novo já. Mandei outro link para ele.
Ok, pastor? Ah, agora que eu lembrei. Não, já. Não, mas eu não perturbe esse aqui, né? É. Solta. Boa noite. Tá com o João Neto aí hoje, ajudando? Tá. Que bom, Já. que bom. Essa geração mais ultrapassada, né? Eu também tenho que chamar os meus filhos aqui sempre para me ajudar. Essa semana eu fiquei perdidinha, tive que chamar a Analissa aqui e falei, Analissa, socorro, me ajuda. Aí ela veio e comprou a câmera, veio, instalou o programa, ela e meu genro. Então, essa mocidade hoje já sabe de tudo. Pastor, é um prazer, uma alegria ter o senhor aqui, revê-lo, né? Depois de tantos anos que eu não vejo, é muito bom, tá? Seja bem-vindo, que Deus abençoe esse tempo nosso aqui, né? Que seja bastante produtivo e de edificação para as pessoas que estarão ouvindo, né? Que elas Amém. possam conhecer o João Saraiva, né? O João Saraiva, que veio antes do pastor João Saraiva, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela paciência. Infelizmente, semana passada não deu certo. E eu te agradeço pela paciência por poder remarcar hoje. Tá? Muito obrigado. Quer dizer algumas palavras? É uma alegria poder rever você e aqueles irmãos que estarão participando conosco. Amém. Ok, vamos orar? Acho que é. Sim. Vamos. Pai, eu quero nesse momento, mais uma vez, te agradecer pela boa semana, te agradecer a Deus e pedir agora a tua bênção, a tua direção aqui, que o Senhor conduza essa entrevista, que tudo seja feito para a tua honra e tua glória e para a edificação do teu rebanho. Eu rogo a tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Pastor, como eu disse, eu tenho aqui várias perguntas. Nós temos aqui já a Pati, do Elias, o Adilson, o Vandeir, a Iná, que estão todos assistindo, e mais uma porção de gente que vai passando. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre a sua infância, a sua juventude, o nome dos seus pais, principalmente, quantos irmãos tem, como foi a sua infância, onde o irmão nasceu? Eu nasci em 10 de setembro de 1963, em Manaus, no bairro São Lázaro, é a zona sul aqui de Manaus, numa época em que na periferia de Manaus não havia a infraestrutura que hoje existe. Meus pais são João Saraiva e Francisca. Eles se casaram em 62 e quando eu nasci, a minha mãe ainda era bem jovem, ela tinha 18 anos, ela casou jovem, e, como eu costumo dizer na minha apresentação, eu nasci no lar cristão cultural, não havia ainda o entendimento bíblico que hoje, graças a Deus, eu e a minha família temos. Então foi o lar que o Senhor me deu, apesar de não ser um lar cristão, mas a formação que eu tenho, aquela formação básica que determina o nosso caráter, recebi dos meus pais. Eu sou o mais velho dos filhos, depois de mim veio a Kátia, depois a Nalu, e entre a Nalu e a Rita, que é a minha terceira irmã, a minha mãe teve mais 4 gravidezes, mas, infelizmente, apesar de terem nascido homens, a minha mãe veio a perder estas crianças logo depois que nasceram. Então, fiquei só eu de homem, eu sou mais velho e tenho mais 3 irmãs. E como que é ser o bem-aventurado entre as mulheres? Muito criado ali com 4 mulheres, né? Então, 3 irmãs e a mãe. Isso, e foi muito bajulado, era um nenezinho que não podia tocar, protegido. Como eu era o mais velho, não passei por essa experiência até porque a formação do meu pai e também da minha mãe era de disciplina bem rígida. Então, essa questão de
mimos não havia, né? Apenas o cuidado normal que os pais têm com os filhos. E nem ciúmes com as irmãs? Também não. Por ser mais velho, eu tinha que ser o exemplo, né? Ser o protetor delas também. Certo. E elas de mim. O irmão começou a trabalhar muito cedo ou não? Quando foi o seu primeiro trabalho? Emprego, assim, secular? Apenas para, digamos, ocupar o meu tempo. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar na livraria Lar Cristão. Os recursos que eu recebia era para me manter, na verdade, aquilo que um jovem precisa, e compartilhar também, né? Foi mais uma experiência de ocupação. O seu contato com o Evangelho, realmente, assim, como plano de salvação, quando o irmão teve o primeiro contato com o Evangelho e chegou a fazer a sua decisão com Cristo? Em 73, nós mudamos deste bairro de São Lázaro, Zona Sul, e fomos para a zona centro-oeste aqui de Manaus, onde havia expansão da cidade na época. E o meu pai havia adquirido uma casa no conjunto Dom Pedro I. E, na mesma época, 2 famílias de missionários americanos vieram para Manaus. Um deles foi morar no Dom Pedro e o outro no Quícia, que é um conjunto próximo. E a nossa rua ficava na Padre Antônio Vieira, a rua paralela à rua Pedro Álvares Cabral, onde morava também uma família de americanos, chamado Lane e Judith Wood. Eles tinham aqui de Barretos. Eles tinham um filho por nome Jory, que na época tinha 8 anos. Eu tinha 9 para 10 anos. E um dia, brincando de bicicleta, eu tive contato com ele, e através desta amizade com o Jory, eu comecei a frequentar a igreja, que na época era uma congregação, na Duarte da Costa, no Dom Pedro. Então, meu primeiro contato foi com a dona Judith, a pastor Lane, que estavam estudando português para irem para São Paulo, para Barretos, mais precisamente. Isso. Eu cheguei a frequentar a igreja por cerca de 2 anos, indo à escola dominical regularmente, memorizando versículos. Minha primeira Bíblia, inclusive, eu adquiri memorizando versículos. E aos 12 anos de idade, no dia 16 de outubro, que, aliás, é hoje, eu completo 44 anos hoje Parabéns! Parabéns! Fiz a minha profissão de fé. E no mês seguinte, em novembro, eu me batizei. Então, isso aconteceu em 1976, no ano em que a igreja foi organizada. A igreja foi organizada 6 de junho, e a minha conversão se deu em outubro. Outubro. Que legal. Então, às vezes a gente olha assim, né? O Jory, eu conheço o Jory aqui, né? Aquele jeitão dele, né? E a gente vê há 46 anos atrás uma amizade produziu um pastor. Exatamente. Né? Assim, se Deus tivesse usado o casal de americanos só para isso, já teria valido a pena. É verdade. Né? Já teria valido a pena. Como que Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Aí, alguém disse uma vez, uma frase que eu copiei de um artigo, o senhor já respondeu, né? A vida só tem valor no momento em que você recebe a vida de Deus em sua história. Há um momento quando tudo muda, quando tudo é transformado. O que o Evangelho... O senhor conhece essa frase, não? Não lembro de tê-la ouvido. Eu não estou lembrando de tê-la ouvido. Não, quem disse essa frase aqui, pelo menos está no site lá da Igreja Batista Dom Pedro. Está entre parênteses João Saraiva. Acho que o senhor disse ela muitos anos atrás. Entende? Foi o senhor mesmo. Qual transformação que o senhor acha assim, de fundamental? Uma vez que o irmão tinha 13 anos quando se converteu, né? 12. Qual a transformação
o Evangelho produziu na sua vida? A principal dela foi ter uma identidade, porque com o tempo eu fui entendendo que sem Cristo nós não temos, de fato, uma identidade. E o que a gente pode perceber, principalmente nos dias de hoje, são pessoas vivendo crise de identidade. E como criança eu tive minhas lutas, na minha adolescência também, mas em Cristo eu pude encontrar o equilíbrio para as minhas emoções e principalmente para os meus relacionamentos, primeiro com Deus e depois com o meu próximo, né? As pessoas com quem me relaciono. Por esta razão, hoje eu defino vida cristã como relacionamento saudável. Primeiro com Deus e depois com o próximo. Hoje o grande problema realmente é esse, né? Falta de identidade. As pessoas não sabem quem são. Por isso dão tanta cabeçada, verdade. Nesse processo da sua juventude ali, o irmão estudou, fez faculdade, como que foi? Eu concluí o meu ensino fundamental numa escola católica, uma escola particular, e com 15 anos eu fui para a Escola Técnica Federal do Amazonas. E, paralelamente, eu estudava o seminário na Igreja de Dom Pedro mesmo. Então, a minha formação teológica foi na Igreja de Dom Pedro, com os missionários americanos. Então, dos meus 15 até os meus 21 anos, quando eu fui ordenado, eu recebi a minha formação ministerial na Igreja em Dom Pedro mesmo, Seminário Batista de Liderança. Fui ordenado, então, em julho de 84, foi o ano em que eu casei. Em junho eu casei, em julho eu fui ordenado. E em 86 eu iniciei o meu ministério como pastor titular da Igreja em Dom Pedro. Até que em 86. Isso. E em 91 foi quando eu fui enviado pela Igreja em Dom Pedro para Sales Oliveira, através da ANA. E no ano de 86 para 87 foi quando eu iniciei minha formação no curso de letras aqui na Universidade do Amazonas. Mas, como eu tive que responder à direção do Senhor para ir para São Paulo, eu abri mão da minha formação aqui, na época. Eu não podia transferir a faculdade, porque já estava no 8º período. Então, eu perdi. Mas em Sales, eu tive a oportunidade, na verdade, comecei em Ribeirão Preto, depois em Ituverava. Eu fiz a faculdade de letras aí na região da Grande Ribeirão Preto. Então, a minha formação é em letras. Em letras, O irmão, apesar de ser Saraiva, né, ter Saraiva no nome, parece ser bem calmo. Como foi o João Saraiva durante a infância, ali na escola? Ele foi mais aquela criança de bagunça ou mais aquele nerd, aquela criança assim, mais dedicada aos estudos e mais isolado, sem tantos amigos? Eu creio que, olhando para mim hoje, dá para saber como eu era naquela época, né? Uma frase do Napoleão, que me ajudou a confirmar o que eu tenho observado tanto na minha vida como na vida de outras pessoas, é que o adulto é uma criança grande. Então, o que acontece é que nós só amadurecemos, ficamos grandes, mas a nossa personalidade, né, traços, aqueles que marcam, ficam sempre, né? Então, eu era uma criança tímida, reservada, a ponto de que os meus colegas de escola, quando eu estava no ensino fundamental 1, primeira a 4ª série, acredito, pensavam até que eu era mudo, porque eu sempre fui quieto. Mas sofria... Lógico que eu brincava, corria,
né? Mas tudo dentro Do do limite. limite. Sempre foi assim. Forma de vestir também. Hoje, Minha mãe assim, Minha mãe sofria. gostava porque eu não Ah, sujava a roupa, né? Eu ia para a escola e não me sujava. ia limpinho e voltava limpinho. Mas sofria muito bullying, que a gente, linguagem de hoje, né? Na época não tinha nada disso. Mas sofria. Nas vezes que mexeram comigo, eu repreendi. Eu já tinha esse perfil assim de chamar atenção, né? E lembro Aham. uma vez que eu fui com a diretora e, como eu tinha um comportamento para elas exemplar, elas automaticamente tomavam meu partido. Então, ninguém se atrevia de chegar a ficar querendo tirar graça comigo, porque sabia que eu tinha crédito lá com a diretora, né? Então sempre sentava ali nas primeiras carteiras, Não, no meio. no meio. É, Porque o fundo normalmente é a dos bagunça. bagunceiros, Na frente são os intelectuais. Eu não era um intelectual. não era intelectual. Não era. Aham. E também não era o bagunceiro lá do lado de trás, Também não né? era bagunceiro. Ah, eu sentava ali assim, do meio para trás. Uhum. Né? Não tão lá atrás, mas também não tão no meio. Tá certo. Agora, o irmão teve muitas namoradas, sim, não. Eu tive um primeiro relacionamento de namoro, e todos namoro bíblico, Uhum. primeiramente com uma irmã que estava comigo no seminário, depois ah, uma irmã que era secretária, sempre com aquelas que estavam próximas de mim, né? Secretária Aham. da mocidade, na época era assim que denominávamos. Depois foi então que eu conheci a Antônia. O irmão conheceu a Antônia em que ano? Eu tinha 18 anos, 18 quando, anos. exatamente quando eu comecei a trabalhar na Livraria Lar Cristão. Eu E trabalhava namorou quantos anos? numa banca que vendia os livros evangélicos, ficava Ah, numa praça, e ela passando me viu, foi comprar cartões, e aí e quem que começamos paquerou quem? mutuamente, acredito. Deus tinha um Realmente, foi propósito. aquele olhar, assim, aquela fisgada. Hã? Ela olhou, o irmão olhou e falou, é esta. Oração, né? Ah, que bom. Deus Namorado conduzindo. quanto tempo? Quanto tempo de Nós namoro? começamos a namorar com 18 anos, e com 20 nós noivamos, e com 21 casamos. Então já são 18 anos, o senhor tem agora 37, 57, né? Ah? são 37 anos de casados. 37 anos de casado. E nesses 37 anos, como que o irmão descreve a Antônia? Se o senhor fosse definir a Antônia com uma palavra, como o irmão definiria a Antônia? Doçura. É uma Doçura. mulher doce e dócil também. Uhum. O irmão entrou para o ministério, então, em 1980, não, 93, Não, né? 84. 84 entrou no ministério. Como pastor, em 86. 86, né? Nessa época, o irmão já estava casado e já tinha filhos. Ah? A Priscila nasceu em 85. Já tinha a Priscila, nossa Já primeira tinha filha. Priscila. Uhum. E aí depois veio o João Neto. Depois veio o João Neto, 88. Como que o irmão vê assim a diferença entre o pastor João Saraiva e o esposo, o pai João Saraiva? Eu creio que não deve haver Sim, diferença. É lógico que são funções diferentes, mas quando se trata de expressarmos nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias quanto a relacionamentos, eu devo ser para os meus filhos, para minha esposa, aquilo que eu sou também perante a igreja, né? Aliás, uma das
recomendações é que o pastor seja um homem que governe bem a sua própria casa, né? Eu entendo que se trata também da questão do relacionamento. Uhum. Lógico que nós não somos perfeitos. Eu já errei em relação a minha esposa, meus filhos. Tive momentos em que eu tive que pedir perdão para eles, assim como também em relação a igreja. Eles precisam entender que nós somos pessoas que têm áreas que precisam de ser trabalhadas, cultivadas, precisamos crescer. E, irmãos, assim, hoje a gente vê, assim, infelizmente, há muitos pastores, pais, que têm perdido seus filhos. Entende? O irmão deve conhecer alguns, né? Na definição do irmão, o irmão acha que qual deve ser a principal característica ou virtude de um pai pastor? Ser pai, de fato, né? Exercer o seu papel como sacerdote do lar. Porque o que, infelizmente, ocorre é que nós nos envolvemos tanto no ministério e acabamos negligenciando esse aspecto, né, da família, que é fundamental. Então, nós somos de uma época em que não se dava tanta atenção e orientação. Hoje, graças a Deus, nós encontramos mais literatura, encontramos a igreja também entendendo isso, né? A igreja não cobrando do pastor, não cobrando da família, mas entendendo que o pastor e a família são pessoas como ele, que precisam de ajuda, de oração e de crescimento. Uhum. O irmão pastoreou a igreja aí naquele período de 85 a 90, né? 86 a 90. E, de repente, o irmão veio do estado de São Paulo como missionário. Então, o irmão deixou uma igreja pastoreando e uma mudança radical, né? Sair do seu estado lá, do Amazonas, Manaus, e vir, né? Se colocar como missionário. O que o levou a fazer isso? Por quê? Hoje eu entendo que foi a provisão do Senhor. Nada acontece por acaso. E eu entendo que o nosso chamado para a obra, para a expansão do reino, se dá a partir do momento em que nós temos a experiência do novo nascimento. E ao longo da nossa caminhada na vida cristã, nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos exercitando, vamos sendo treinados. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus precisava me trabalhar. Eu não seria quem eu sou hoje, nem a igreja em Dom Pedro seria a igreja que ela é hoje, se eu não tivesse tido a experiência de ter sido um missionário na região de Ribeirão Preto, por exemplo. Apesar da igreja em Dom Pedro ter sido organizada por missionários, e apesar de que eu queria ser um missionário, queríamos apoiar a obra missionária e até apoiávamos, mas com muitas limitações. E eu pude aprender muita coisa, eu pude ver o que é ser um missionário, sentir na pele a experiência, pude também ver como é ser uma igreja missionária, e é lógico, quando a gente convive com outras pessoas, nós temos oportunidade de enriquecer o conhecimento, ter experiências e imitar aquilo que é bom. E uma das coisas que eu trouxe para Dom Pedro foi o programa de promessa de fé, que na época era muito forte na região de Ribeirão Preto. Nossa igreja, quando eu retornei para Manaus, em 98, apoiava 4 projetos missionários. E hoje nós temos cerca de 48 projetos que apoiamos. Também a nossa igreja tinha um envolvimento com esses missionários financeiramente, mas era muito, muito tímido. Hoje é um valor significativo. Mas o mais enriquecedor não é a quantidade simplesmente de projetos ou recursos que levantamos. É o crescimento da igreja na visão. O envolvimento. Então, eu diria que ir para Sales Oliveira
foi a minha pós-graduação. Entende? Conheceu o lado do missionário. Exatamente. Para levantar sustento, o irmão gastou quanto tempo para levantar sustento naquela época? E qual foi o impacto que teve assim com a família, né? Com a esposa, filhos, nessa mudança? Graças a Deus, todas as necessidades foram supridas. Nós saímos daqui apenas com, eu não lembro qual o valor, mas não era muito alto, da igreja em Dom Pedro. Poderia ser hoje em torno, no máximo, acredito, um salário mínimo. Porque a nossa igreja, na época, não tinha ainda o entendimento. Era uma igreja jovem ainda, adolescente, eu diria. Então não tinha maturidade nem para sustentar o seu próprio pastor, quanto mais enviar um missionário, né? Mas como o desafio era levantar recursos em igrejas parceiras, eu comecei a fazer isso. E eu vejo a graça de Deus, porque assim como quando eu era criança e na minha adolescência e na minha mocidade, eu tinha dificuldades para falar, para pedir, é muito difícil para um missionário levantar recursos. Mas a filosofia da AME e de muitas agências que eu conheço é de fato, dependermos de Deus. E, é lógico, nós tivemos algumas dificuldades em termos de recursos. No entanto, nunca nos faltou nada. Sempre o Senhor supriu. E uma das portas que se abriu para mim, durante um período de 2 anos, em Sales Oliveira, foi que eu tive a oportunidade de dar aulas na única escola pública que havia lá em Sales. Então, eu supriu através da escola, porque era um recurso que ajudava no nosso sustento, e ao mesmo tempo eu me tornei conhecido na cidade, por ser uma cidade pequena, todos sabiam que eu era pastor, todos conheciam o objetivo da minha estada ali na cidade de Sales Oliveira. Então, isso foi um benefício que nós recebemos. E interessante que, na medida em que igrejas começaram a me adotar, Deus foi tirando foi fechando essa. E aí eu fiquei realmente só me dedicando ao projeto. A nossa missão, graças a Deus, sempre foi uma missão bem compreensiva e aberta, né, para que nós tivéssemos liberdade de definir as estratégias. E esta foi uma das estratégias. E outra, que no meu ponto de vista, ser pastor, ser missionário não é profissão, é vocação. Então, a minha profissão, num certo sentido, posso dizer assim, é ser professor. Hoje, eu estou de tempo integral em Dom Pedro. A igreja em Dom Pedro não é mais aquela igreja jovem, adolescente, é uma igreja madura, com 44 anos, e sustenta muito bem seu pastor e os obreiros que estão servindo aqui de tempo integral, né? E tudo é uma questão de tempo, de aprendizado, de treino, de edificação mútua. Eu me lembro lá em Sales, o irmão tinha um ministério muito voltado para a libertação. Tanto é que tinha casos lá que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de manifestações até demoníacas. Não sei se o irmão se lembra disso. O que mudou entre o ministério lá de Sales e o ministério aí em Manaus? O ministério de Sales foi algo atípico. O irmão se lembra disso? Lembro, de certa forma atípico. Como eu falei ainda há pouco, eu creio que nada é por acaso. Deus está sempre nos treinando, nos moldando. Então, a experiência em Sales me ajudou a ver este lado que eu não conhecia, né? A única experiência de uma manifestação demoníaca aqui em Dom Pedro foi na época em que o pastor Donaldo estava aqui, o Donald Watson, e aconteceu com ele. Ele estava pregando uma quarta-feira, era na casa dele, inclusive, e houve uma manifestação numa moça de um demônio, e ele ficou tão nervoso que ele se dirigiu a ela
e falou em inglês. E esse demônio falou em inglês com ele, e a moça não conhecia o inglês. A partir daí, ele ficou tão impactado que ele se dedicou a estudar o espiritismo brasileiro. Inclusive, ele escreveu uma tese que se tornou muito conhecida lá no seminário de Arlington. Mas foi só essa experiência e não tivemos mais nenhuma. E eu tinha cerca de 12 anos de idade. Então, era o que eu lembrava que tinha acontecido em Dom Pedro. Já em Sales, eu tive mais oportunidades de ver isso, de ser treinado. O que eu diria para ti, para os irmãos que estão nos ouvindo, é que a mudança que houve quando eu voltei para Manaus foi de entender melhor a necessidade das pessoas quanto à libertação de prisões em suas almas. Agora, as manifestações são diferentes. Hoje, em Dom Pedro, é raríssimo acontecer de eu ter que lidar com uma pessoa em que haja uma manifestação demoníaca. No entanto, posso perceber uma influência satânica muito forte aqui em nossa cidade, né? A nossa região é uma região onde há muito espiritismo também aqui. No entanto, é muito mascarado, eu diria, né, essa influência satânica. E o que, de fato, nós precisamos é estar atentos à necessidade de ajudar as pessoas a encontrarem Jesus e a cultivarem uma vida de intimidade com Ele. E a ênfase que eu dou hoje nos aconselhamentos bíblicos que eu faço é de levar as pessoas a pensar biblicamente, a estudar a palavra, a se dedicarem a uma vida de serviço ao Senhor. Uhum. Eu sou testemunha, né, do ministério lá de Sales. Quase semana sim, semana não, estava lá na sua casa, passeando, né? Nunca dei trabalho para o irmão, nunca deixei o irmão nervoso lá em Sales, né? Lembra aquela oportunidade lá, pastor? Qual? Qual dela? Aquela lá das cadeiras lá, que... sim. Olharam no cara. Quem fez aquilo lá? Que o Timóteo ficou bravo. Olharam um bocado de cadeira lá na porta, lá, mas que... falta de infância aquilo lá, né, pastor? Mas são boas lembranças, gostoso. Mas o seu testemunho, conforme estava falando, do ministério que o irmão realizou lá em Sales, e hoje, né, tenho grandes amigos lá, e de vez em quando eu vou lá, e Cândia também, né, que Cláudia e Marinha estão realizando um trabalho fantástico lá, e é bom ver, né, que a obra que foi plantada ali, ela continua, está crescendo, dando fruto, e aquele princípio bíblico, né, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento, né, e a honra, a glória é do Senhor, somos apenas vaso, instrumento. Então, eu quero, assim, parabenizá-lo, né, e agradecer, irmão, por ter saído de Manaus e ter vindo aqui para o estado de São Paulo para implantar uma igreja, né, agradecer a minha esposa, Antônio, os filhos, né, por ter acompanhado o irmão nessa jornada, né. Agora, o irmão foi para a igreja de Dom Pedro, retornou para aí, né, e quando o irmão chegou dessa última vez, a igreja ainda era uma igreja pequena, né, e hoje ela já tem crescido, né, já tem se multiplicado, parece, eu estava lendo que ela construiu um novo prédio, não é isso? Foi. Como que foi esse trabalho? Como foi o trabalho do pastor João Saraiva nessa dinâmica da igreja, nessa visão? Entendi. Eu falo até umas perguntas que eu fiz para o pastor Carlos. Por que as nossas igrejas, né, grande parte das nossas igrejas batistas, independentes, elas não crescem, elas não passam de 80 pessoas, e quando chega a 100, começa a soltar fogos, né? Deixa eu explicar. Sim. Hoje eu entendo, porque eu lembro dessa fala do pastor Carlos. Ele até brincava, dizendo que nossas igrejas eram PPP, pequenas, poucas e pobres, né?
Uhum. E hoje eu consigo compreender o porquê. É que a nossa tendência é ficarmos presos à estrutura. E a cultura das nossas igrejas é uma cultura clerical, que é centralizada no pastor. E não tem como um pastor pastorear uma igreja que tenha mais de 150 membros, 200 membros. Chega a 150, já fica difícil, já é trabalhoso. E como não há consciência nos membros, isso é um trabalho que leva muito tempo. Então, não vai haver crescimento de fato. Fica só aquele grupinho que se torna fiel, muitas vezes, não porque haja de fato o entendimento da sua função no corpo de Cristo, mas porque estão presos a um sistema. E aí a igreja não desenvolve. Quando eu retornei para Manaus, em 98, eu vim com um sonho. Eu ainda era missionário da AME. Então, a minha intenção era fazer um projeto de revitalização, porque a igreja passou por uma prova. Nós perdemos mais da metade dos membros. Havia um grupo reduzido. E aí o trabalho era mais de revitalizar. E eu estava ainda como missionário da AME. Então, o meu sonho era desenvolver um projeto em que a igreja se tornasse como a igreja em Antioquia, uma igreja missionária. E a ênfase que eu dei nos primeiros anos foi para o discipulado. Em Salles Oliveira eu enfatizava muito isso também. Uhum. Eu cheguei a trabalhar o material do pastor David Cornfield, baseado em Atos 2, 42, 47. Então, de tanto eu focar isto, a minha mente ficou encharcada dessas ideias, e isso foi o que me ajudou ao longo do início dos anos 2000, com a visão missionária que a igreja foi adquirindo, a consolidar o que nós hoje somos como igreja em Dom Pedro, né? Uma igreja que enfatiza o discipulado, uma igreja que enfatiza a expansão do reino de Deus através da pregação do evangelho. Só que isso não é fácil, tem que haver manutenção, tem que haver mentoria. E o Senhor foi nos conduzindo, só a graça dele realmente. Quanto à estrutura física, eu vejo como um resultado do investimento que a igreja fez em missões. Eu não sou pastor construtor, não tenho esse perfil. Você sabe que em Salles Oliveira eu não construí nada. O que eu fiz foi lançar a pedra fundamental lá no terreno que nós adquirimos na época. Eu não tenho essa inclinação, eu não fico correndo atrás de material de construção, de pedreiro, e nem idealizando prédio. A minha ênfase está nas pessoas. Mas, devido à necessidade da expansão do prédio, porque o prédio que foi construído pelos missionários americanos ficou pequeno, nós fomos gradativamente expandindo. E o Senhor colocou pessoas que estariam ali para me ajudar, né? Várias pessoas, entre elas o pastor Paulo Arruda, que ainda está conosco hoje, na época era presidente da diretoria, o pastor Frank Real, que conhecia de estrutura, de arquitetura, ele tinha muita experiência nessa área, né? E, quanto a recursos, a fidelidade da igreja, porque nós nunca fizemos campanha nenhuma, nós nunca fizemos apelos à igreja para que doassem recursos, eles surgiram naturalmente. Agora, quem me inspirou a levar a igreja a ter essa confiança foi o pastor Edson Queiroz. Num dos livros que ele escreveu sobre missões, ele contou a experiência dele na construção do prédio da escola dominical da primeira igreja batista de Santo André. Ele comentou como Deus supriu os recursos pela fidelidade da igreja com missões. Mas uma coisa é você ler uma literatura e a outra é você vivenciar. E o Senhor, na sua misericórdia e graça, nos permitiu ter esta experiência em Salles Oliveira, né? Eu não construí nada, e hoje vocês veem que tem um prédio lá, e em Dom Pedro também. E a nossa ênfase não está na estrutura, nossa ênfase está nas pessoas. E eu creio que isso fez com que o povo espontaneamente contribuísse para que os prédios que temos hoje estejam
aqui. Nesse projeto que o irmão falou de discipulado, hoje nós estamos vendo assim, uma movimentação com a ideia de células para cá, células para lá, aquilo que no passado nós chamávamos de grupo de crescimento. Uhum. Como que o irmão desenvolveu esse discipulado? Porque o irmão chegou, começou sozinho, discipulando. Como que o irmão conseguiu envolver outras pessoas para estarem fazendo, discipulando também? Eu cheguei a fazer 2 grupos por semana. Eu reunia uma média de 8, 10 pessoas para fazer esse. Mas o irmão que ministrar. E hoje essas pessoas, não todas, é lógico, mas muitos dos que hoje estão me ajudando, cooperando, fazendo parte da liderança, eles tiveram essa experiência. Por exemplo, um deles é o pastor Dimas, que hoje é o pastor auxiliar e pastor dos jovens. Ele passou por essa experiência, entre outros, né? E a igreja foi crescendo. O fato é que não se vai ter uma mentalidade mudada de uma hora para outra. E eu mesmo estive aprendendo ao longo destes anos, né? Hoje, nós estamos trabalhando, estamos em 2021, já são 23 anos desde que eu retornei. E agora que eu percebo que a igreja está começando a assimilar a necessidade dos pequenos grupos, vê que leva tempo, não é de uma hora para outra. Porque as nossas igrejas, as batistas, elas têm dificuldades com essa cultura dos pequenos grupos. E eles têm os seus motivos para ter o receio. No entanto, é necessário, nós precisamos deles. Ontem mesmo eu estive num pequeno grupo aqui da nossa igreja, visitando. Meu objetivo agora é visitar os pequenos grupos, porque eu também preciso trabalhar na minha mente a importância de estar encorajando os pequenos grupos que nós temos. E a gente eu pelo menos tenho visto, conversar com pastores, igrejas que mais conseguiram passar bem essa pandemia foram as igrejas que tinham seus pequenos grupos. Porque eles não podiam reunir no templo, né, com um corpo total, mas reuniam os pequenos grupos, né, por WhatsApp, Facebook, estavam ali. Então, a gente tem visto, né, a importância desses pequenos grupos. Agora, o irmão já pensou nessa trajetória em desistir do pastorado? Já teve algum momento? Como que foi? Se teve, como que o irmão superou isso? O primeiro momento que eu tive foi logo no início. Eu creio que no período de 86, foi o primeiro período na igreja de Dom Pedro, até 90, eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que eu sentei à mesa, e não tinha computador na época, a máquina de escrever, e eu datilografei uma carta onde eu pedia para me desligar dos meus compromissos como pastor da igreja, uma demissão. Eu datilografei, li, eu não lembro as palavras que eu escrevi, já faz muito tempo, mas o que eu lembro é que depois que eu li, eu amassei e joguei na lata do lixo, lá, no cesto de lixo. Então eu precisava desabafar, na verdade, né? E eu desabafei na carta. Então isso é natural, acontece. E agora, mais recentemente, talvez em função dessa pandemia, ao invés de diminuir, aumentaram ainda mais os trabalhos aqui, muita responsabilidade, atendendo muitas pessoas. Eu dou uma ênfase muito grande para o aconselhamento. Eu tenho tempo integral na igreja, então eu chego cedo, 7h30, por aí eu já estou lá na igreja. Fico até meio-dia, depois vou almoçar, retorno às 2h, fico até às 5h, depois retorno às 19h, fico até às 10h, às vezes. Então, é o dia todo. E, talvez em função disso e outras situações, esta semana eu cheguei a pensar, mas foi uma coisa bem rápida, um pensamento como um pássaro voando sobre a cabeça. Mas o Senhor tem me dado graça e convicção de que
o lugar em que eu estou é o melhor lugar do mundo. Estar aos pés do Salvador e descansar nele, porque ele está nos conduzindo na nossa peregrinação. O senhor praticamente já respondeu a outra pergunta aqui, né? Que era para falar um pouco sobre a sua rotina como pastor integral, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o pastor de tempo integral não trabalha, né? Tem até aquelas piadinhas, né? A criança chega na escola, o que seu pai faz? Não, meu pai não trabalha, ele é pastor, né? E então essa questão aqui, né, da sua rotina, do seu dia a dia, né? O irmão já falou. Fala um pouco mais sobre a sua rotina. Como que é o seu dia a dia? É de segunda a segunda? O irmão tem um dia que o irmão tira, né, Já como aquele que o pessoal fala? Faz uns 6 anos que eu fui praticamente obrigado a ter um dia de descanso. E a minha esposa é a fiscal, né? Então, à noite, na segunda-feira, eu costumo sair com ela. Visitamos a minha sogra, aliás, os meus sogros, e costumamos sair. Durante o dia, como ela trabalha, aí eu aproveito para colocar em dias o atrasado. Então, às vezes eu gravo algum vídeo ou preparo algum devocional, verifico alguma coisa relacionada também às minhas necessidades, como levar o carro para lavar. Só que tem ocasiões em que fica difícil, não dá tempo. Isso na segunda-feira. Isso na nesse segunda. dia de folga. Faço algumas visitas que são de urgência, urgentíssima. E na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a minha rotina é escrever devocionais, preparar os sermões, eu atendo pessoas com horário marcado. Geralmente, a partir das 9 da manhã, eu atendo. Uma pela manhã, outra à tarde. Cuidar de algumas questões administrativas, o planejamento, avaliar planejamento, reunião com a liderança. Nas quartas-feiras à noite, agora estamos tentando fazer isso, reunir com os líderes, para estarmos avaliando o planejamento estratégico, orientar com relação ao planejamento na quarta. Essa reunião com os líderes... À noite, eu faço alguns atendimentos e agora eu tenho procurado também visitar os pequenos grupos que nós temos durante a semana. É algo bem dinâmico, né? Nessa pandemia, né, onde tudo parou, como foi pastorear, irmão? Como foi pastorear nessa pandemia, onde não se podia fazer visita, as pessoas ficavam com medo, né, de receber visita, a gente também ficava com medo de fazer visita. Como que foi pastorear nessa pandemia? O que eu tive que fazer foi aprender a usar as ferramentas que hoje estão à nossa disposição, mas nós não sabemos. Eu, por exemplo, eu tenho o Facebook, mas eu não utilizo muito. O que eu uso mais é o WhatsApp e estou aprendendo. Então, nós criamos um grupo de WhatsApp e os membros da igreja foram colocados nesses grupos e nós passamos a, todos os dias, estar em contato com eles através de uma liturgia, onde tem um cântico, uma leitura bíblica, pedidos de oração, e eu comecei a postar um vídeo todos os dias. Tá? Agora, em outubro, que eu parei de postar diariamente, passei a postar apenas 3 dias da semana, e os outros 2 pastores auxiliares começaram a postar cada um 2 vídeos, para poder me aliviar também, né? E para eles terem também a oportunidade de estar servindo ao Senhor neste ministério. Hoje nós estamos usando muito as redes sociais para fazer esse trabalho. Mas naquela época,
as redes sociais foram muito importantes para Muito continuar. importante. Ah, qual conselho o irmão daria, assim, hoje para um pastor jovem que está entrando no ministério? Qual conselho o irmão daria para ele hoje? Para ele colar num pastor experiente. Eu louvo ao Senhor porque Ele me guardou. Eu não tenho nenhuma crítica, não faço nenhum julgamento quanto aos pastores que me alcançaram e me prepararam, que é o pastor Wendel Donaldo. Foram grande bênção na minha vida. Mas eu percebo que, hoje, olhando para trás, que talvez pela época em que nós vivíamos, a mentoria e o discipulado, como hoje nós temos oportunidade, ele não era tão constante. Né? Quando eu digo não tão constante, é que ele tem que sair da sala de aula, ele tem que sair daquele ambiente litúrgico, e ele tem que acontecer a todo instante. E isso é muito importante no processo. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos, antes da minha conversão até, eu já andava na cola do pastor Wendel. Ele ia fazer visitas e eu estava lá. Ele marcava, convidava a igreja, e eu estava lá. Eu não falava nada, mas eu estava lá ao lado, ouvindo, observando. Então, eu creio que isso foi muito importante na minha vida, para a minha formação. O pastor Donaldo, a mesma coisa. Né? Ele até, segundo a minha mãe, ele chegou a comentar com ela que eu parecia uma esponja. Porque na observação dele, eu estava absorvendo. Né? E aí, em 84, quando eles foram embora, eu fiquei sem a presença deles. Então, foi um grande desafio. Mas o que eles deixaram, a sementinha que eles plantaram no meu coração, foi regada, foi cultivada. E eu vejo a graça de Deus. Né? Então, é muito importante para um pastor jovem, ele estar ao lado de um homem mais experiente. Tem uma expressão, uma expressão bem engraçada, que diz assim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, a gente ir para o seminário, ter uma formação acadêmica é importante, mas o vivenciar o dia a dia no ministério é outra coisa. Né? Então, é preciso haver esse equilíbrio, né? Aprender a ponderar, aprender a pensar, exercitar, até porque as pessoas não são iguais. Nós somos diferentes. E o pastor mais experiente... Na verdade, acho que os maiores problemas da igreja não são, assim, propriamente doutrinário, mas sim problemas de relacionamento, exatamente. Esse contato, ele é de fundamental aprendizado para o futuro pastor. Exatamente. Né? Aprender como o seu pastor está lidando com os relacionamentos. Né? Esses são os maiores problemas da igreja, não são doutrinários. Eu quero só ler aqui, alguns irmãos estão mandando um abraço para o irmão, talvez o irmão lembre de alguns. Adilson Pereira, boa noite, pastor Paulo Israel, e boa noite, pastor João Saraiva. A Eliana, do Ronaldo também, parabéns, pastor, grande bênção, para a glória de Deus, abraço. A Rosângela Passarelli, boa noite, amados irmãos, pastor. A Áurea Rangel, pastor, que Deus abençoe as suas vidas, e várias outras pessoas aqui assistindo, né? Então, várias pessoas mandando um abraço para o irmão aqui, tá? Obrigado. Nós estamos caminhando para o final, pastor. Eu tinha falado que nós íamos acabar 9 horas, né? Britânico, o irmão tem que viajar ainda. Deu certo a viagem? Viaja hoje para Guarulhos? Daqui a pouco já estou indo para o aeroporto. Muito bem.
O irmão disse que a sua igreja ela é envolvida com missões, né? Bem envolvida, hoje com 40 projetos. Como foi para conscientizá-la sobre essa dinâmica de missões? Isso foi ao longo dos anos, né? É preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, tem que haver um trabalho de instrução, né? De ensino. E as ferramentas que nós costumamos usar são as conferências. Nós temos 3 conferências anuais, em março de missões mundiais, julho de missões regionais e setembro de missões nacionais. Todos os nossos cultos, agora somente no domingo à noite, por causa da pandemia, nós temos momento missionário. No passado, nós tínhamos momento missionário em todos os cultos, matutino, noturno e também nas quartas-feiras. Então, essas informações missionárias, o contato da igreja também com missionários, a nossa igreja hoje tem uma casa missionária. Frequentemente temos missionários hospedados, até os que não são missionários adotados pela igreja, mas que sabem que a igreja tem esta casa, né, à disposição, costumam entrar em contato, e isso faz com que os membros comecem a ser estimulados, né, a serem encorajados. E mais uma pergunta aqui. O irmão falou que tem reuniões com a sua diretoria quarta-feira. É toda quarta-feira? Como que é? Como que funciona? A partir agora nesse retorno, depois da pandemia, eu tenho procurado encontrar com eles. Tem sido difícil, não é fácil, porque é um dia da semana. E antes da pandemia, como que era? Antes da pandemia, eram cultos de edificação. Nós reuníamos para estudo bíblico e oração. E agora estamos reunindo para... Mas quem não é membro da diretoria, ou quem não é da liderança, participa também. Nós não temos nada para esconder, pelo contrário, é uma oportunidade que qualquer pessoa que chegue veja como é que funciona as questões administrativas e ministeriais da igreja. Como que é o João Saraiva em relação a partilhar decisões? Porque é o irmão que toma as decisões, o irmão chega, decide, fala, vai ser assim, ou o irmão tem ali um colegiado de pastores, diretoria? Eu tenho procurado criar a cultura do colegiado, porque eu acho que isso é saudável para a igreja. Que quem comanda a igreja, de fato, é o Espírito Santo, né? Então, tem um pastor titular, que representa a igreja, que é responsável para passar a visão para a igreja, mas ele precisa do auxílio dos auxiliares, né, dos pastores auxiliares, que é a liderança espiritual. Temos o corpo diaconal, que junto com a diretoria executiva forma o conselho da igreja. É isso que nós temos procurado cultivar em nossa igreja. Então, não... Hoje a sua igreja, nenhuma decisão sozinha? Não. Hoje a sua igreja, e vamos pensar assim, em termos de antes da pandemia, porque agora é um retorno, né, até juntar as ovelhas, tudo, mas o irmão estava com uma frequência do que, mais ou menos, nos cultos? Nós estávamos com uns 300, 350. Nós tínhamos, em média, 350 membros. Chegávamos a ter até perto de 400 pessoas frequentando. Com a pandemia, caiu muito o índice, até porque muitos estão com medo e outros são orientados a não vir, que é o caso das pessoas do grupo de risco, né? De risco, então, crianças. A nossa frequência está em torno de 70, 80 pessoas presencialmente, e tem os que assistem pelo YouTube. Ao vivo chega a umas 70, 80 pessoas, às vezes, e depois muitos têm acesso aos cultos visualizados, certo.
Pastor, eu queria continuar, mas nós temos 1 minuto para terminar. 9 horas britânico, né? Mas eu queria agradecer ao pastor Francivaldo Pereira. Ele está dizendo aqui, pastor João Saraiva, excelente exemplo de servo. Obrigado, pastor, pelo apoio e conselhos. Amém. Deus é bom. Mando um abraço para a Antônia, tá? E os meninos também. Muito obrigado pelo irmão ter aceito o nosso convite. Eu creio que foi um tempo... tem mais perguntas aqui, né? Mas, infelizmente, o tempo não nos permite, tá? E eu quero agradecer o pastor por esse tempo, por esta oportunidade. E é bom. E a gente aprende que o segredo, pelo menos que eu pude absorver aqui, né? Que o segredo é disciplina e trabalho. Disciplina e trabalho. Não tem como realizar nada sem disciplina e trabalho. Né? Dedicação. Que Deus abençoe. Obrigado. Quer falar algumas palavras? Eu quero agradecer a oportunidade e desejar a todos vocês, ao pastor e à família e aos irmãos que nos assistem, as mais ricas bênçãos do Senhor, no aguardo da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor. Ok, pessoal, eu agradeço a cada um, né? Agradeço cada um que tem participado e obrigado, foi um tempo muito precioso. Dessa vez deu certo, vocês viram, né? Nem ficou escuro, nem ficou falhando. E que Deus abençoe cada um. Compartilhe essa entrevista, né? Que possa servir de exemplo, de apoio a tantos outros. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até segunda-feira, Deus assim o permitindo.